Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Cuiabá pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, a gente vê que o Coritiba nas últimas 10 rodadas teve 4 jogos em casa. Derrotas para Bragantino, Flamengo e Bahia e uma vitória sobre o Atlético Paranaense. Já o Cuiabá, nas últimas 10 rodadas, teve 5 jogos fora de casa, com uma vitória contra o Internacional e depois 4 derrotas para Bragantino, Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético Mineiro. O aproveitamento do Coritiba nessas 4 rodadas foi de 25%, enquanto do Cuiabá 20%. Agora vamos entrar aqui em algumas estatísticas mais relacionadas aos jogos em si. Eu vou começar aqui a análise pelo lado do Coritiba. Então, nesses últimos 4 jogos, o Coxa teve em média 44% de posse de bola contra 56% dos seus adversários. Isso é uma posse de bola de médio para baixa para o Coritiba como um time mandante. Em termos de criação, passes decisivos foram 8 para o Coritiba contra 9 para os seus adversários, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol. E aí é o que a gente chama de pré-assistência. Então aí um equilíbrio nesses jogos, 8 para o Coritiba em média, 9 para os seus adversários. Em termos de expectativa de assistências, também um equilíbrio, 0,86 para o Coxa contra 0,85 dos seus adversários. E expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de finalização. Então não necessariamente eles finalizaram em gol, ou se finalizaram não necessariamente marcaram o gol. Mas a ideia aqui é medir a capacidade do time de levar a bola até regiões do campo em que os jogadores tenham condição de, de finalizar. Então aqui um equilíbrio entre o número médio do Coritiba e o número médio dos seus adversários. E agora olhando mais para as finalizações. Em média, o Coritiba chutou 11,5 vezes a gol e os seus adversários, em média, 14,2. Mas apenas olhar para a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade, nem das oportunidades, nem dos chutes propriamente ditos. Por isso a gente usa aqui as estatísticas de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. A ideia da expectativa de gols é ajuda a gente a avaliar a qualidade das oportunidades. Então, por exemplo, um chute do meio de campo tem menos probabilidade de gol, né? A expectativa de marcar um gol do meio de campo é menor do que de um chute na marca do pênalti. Então, a expectativa de gols ajuda a gente a entender a qualidade das oportunidades. E a expectativa de gols pós-chute coloca dentro dessa análise a qualidade do chute. Então, por exemplo, um chute que vai no ângulo e um chute que vai no meio do gol. Um chute que vai no meio tem mais chance de ser defendido pelo goleiro. Então a expectativa de gol acaba sendo menor. Já um chute no ângulo tem uma expectativa de gol maior em linhas gerais aqui, né? Só estou dando um exemplo. Então, olhando para a expectativa de gols do Coritiba, né, com base na qualidade das oportunidades criadas, deveria ter marcado em média 1,21 gols e os seus adversários 2,04. Então, um número bem alto aqui para os adversários, né, que são visitantes nas partidas. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes, a expectativa de gols do Coritiba cai para 1,14 e dos adversários do Coritiba para 1,68. Então, ainda assim, os adversários com uma expectativa de gols maior. E olhando para o número de gols efetivamente marcado, o Coritiba marcou em média 1,5 gol e os seus adversários 2 gols por jogo. Então o Coritiba aqui sendo superado em todas essas estatísticas relacionadas a finalizações. Agora vamos olhar aqui o Cuiabá. Em termos de posse de bola, os adversários com 59% em média e o Cuiabá com 41%, então um número baixo aqui para o Cuiabá como visitante. Na parte de criação, passes decisivos, 9,4 para os adversários contra 8,8 para o Cuiabá. E em termos de expectativa de assistências, 0,8 para os adversários e 0,64 para o Cuiabá. Olhando agora para as finalizações, em média, os adversários do Cuiabá chutaram 11,8 vezes a gol e o Cuiabá 11 chutes a gol em média. Então, números aqui bem próximos. Em termos de expectativa de gols, né, considerando a qualidade das oportunidades, os adversários do Cuiabá tiveram uma expectativa média de gols aqui de 0,96, enquanto o Cuiabá, em média, uma expectativa de 0,84. Colocando a qualidade dos chutes
na análise, a expectativa era que os adversários do Cuiabá tivessem marcado cerca de 1,25 gols por jogo e o Cuiabá 1,01. E em termos de gols efetivamente marcados, 1,6 para os adversários e 0,4 para o Cuiabá. Então a gente vê aqui números baixos, né, nesses jogos do Cuiabá, né, todos aqui com 3 estrelas ou menos. Então os times não criaram muito, né, não deram muitos chutes a gol, não criaram oportunidades com qualidade, também marcaram poucos gols, mas o Cuiabá também sempre sendo superado pelos mandantes, né, em todos esses quesitos. E agora aqui a parte final da nossa análise, eu trago uma ideia, né, de o que a gente pode esperar em termos de resultados para esse jogo entre Coritiba e Cuiabá. Então, só ressaltando aqui, tudo que eu vou falar daqui para frente não é nenhuma recomendação nem incentivo para apostas, tá? É uma ideia só para a gente olhar como que o desempenho desses dois times nos últimos jogos pode ajudar a gente a projetar placares, vitórias, empate, assim por diante. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Coritiba e Cuiabá, considerando, num primeiro momento, a expectativa de gols que eles tiveram nesses últimos jogos que a gente analisou e que os seus adversários tiveram também nesses jogos, e num segundo momento eu olhei para a expectativa de gols pós-chute, né? Então considerando a qualidade dos chutes no gol. Então eu utilizei todos esses números, né, de expectativas de gols e expectativa de gols pós-chute de Coritiba, Cuiabá e seus adversários para simular uma partida entre Coritiba e Cuiabá. Então o que deu aqui quando a gente olhou para a expectativa de gols? Coritiba venceu 29% dos jogos, em 26% deles deu empate e 44% dos jogos deu vitória do Cuiabá. Os resultados mais frequentes nessa simulação foram 1-1 com 13% e depois vitórias do Cuiabá por 1-0 e por 2-1. Quando a gente coloca, ao invés de utilizar a expectativa de gols, mas utiliza ali a qualidade dos chutes no gol, aí o favoritismo do Cuiabá caiu um pouquinho. Então passou para 33% de vitórias do Coritiba, 26% de empates e 40% de vitórias do Cuiabá. Os resultados mais frequentes, novamente aqui o 1-1 com 13% e também aqui 1-0 e 2-1 para o Cuiabá, mas com uma porcentagem um pouco menor de ocorrências aqui, 9% para cada um desses resultados. Então, a princípio, parece que o Cuiabá tem aí um ligeiro favoritismo em relação ao Coritiba para esse jogo, apesar do Coxa estar jogando em casa. Então chegamos aí ao final de mais uma análise pré-jogo de Coritiba e Cuiabá. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre o que vocês esperam da partida, deixar um like e compartilhar um vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Valeu, pessoal!